Entonces, Carlos y Juliana, ¿no tiene problema con la grabación? ¿No? Não, para mim Entonces, está está bien. No, tranquilo. ningún problema. Y después se va a meter como tal en el YouTube. ¿Está bien? Entonces, la idea es una charla corta de 1 hora, si está bien para usted y si los ánimos ayudan, podemos seguir un poquito más. Juliana va a hacer una presentación para nosotros y después podemos decir cosas, Carlos. Esa es la idea. Nos dos no tenemos una presentación, pero tenemos que responder a las observaciones de Juliana. Yo voy a hacer una pequeña introducción de quién es Juliana. Juliana es historiadora, pero y ha hecho el curso de doctorado con nosotros, ha hecho el maestrado, la maestría con la área de historia, pero el doctorado y ahora el postdoctorado con nosotros en la área de urbano. Entonces, él trabajó en el doctorado y ahora también el postdoctorado con las migraciones. Y su estudio sobre migraciones tuve una discusión temporal muy fuerte, yo creo. ¿Cuáles serían los cortes? ¿Se dice cortes, Carlos, o los escopos? ¿Escopos también? No, escopos no comprende la extensión. Recortes temporales. Los recortes, claro. Los recortes temporales fue una discusión muy, muy importante en el trabajo de Juliana. No solamente porque es historiadora y tiene más sensibilidad para eso, pero sobre todo porque, bien, fue una cuestión importante en la tesis. Para discutir las migraciones actuales, contemporáneas, fue necesario volver un poco en el tiempo, y por eso toda la discusión del recorte temporal se quedó absolutamente fundamental. ¿Está bien? Carlos Moreno es ingeniero de formación, es de la Universidad de Piloto de Colombia, de Bogotá. Tenemos relaciones hace, creo, casi, no 10 años, es mucho, pero 8 años, creo que sí. Incluso más. O sea, yo Incluso estoy aquí más. en la Piloto desde 2013 y ya veníamos trabajando con ustedes, con Fabi, me acuerdo en ese entonces. 2013, entonces, sí, Sí. 10 años, eso. Yo creo que a partir de Carlos y también de Ana María Osorio, creo que las relaciones de nuestro programa se quedó muy, muy cercanas con la Colombia entera. Entonces, Carlos y Ana fueron las puertas para nuestra invasión y también permitir la invasión de ustedes en nuestro programa. ¿Está bien? Y Carlos trabaja, está como director del programa, ¿no, Carlos, ahorita? Sí, Sí, ahorita director sí. del programa de la maestría. Y su temática de interés más priorizada es el transporte, ¿bien? Sobre todo con trabajos en la área de Bogotá. Eso, ¿está bien? Pero entonces la idea era tenernos gente acá que trabaja con la investigación científica, que trabaja con estudiantes y que puede decir cosas o experiencias a partir de la presentación de Juliana. Podemos decir cosas sobre el recorte temporal. ¿Está bien? Entonces, Juliana, con usted, yo voy a dejar mi micrófono en off, pero yo estoy aquí, ¿está bien? Está bien? ¿Es para hablar en portugués, en español? ¿Qué parece? ¿Qué es mejor? Sí, portugués despacio lo entendería, si te sientes más Ok. cómoda. Então, vou falar em português, despacito. Se não me compreendes, por favor, pergunte a qualquer momento. Bom, então vamos mudar a chave aqui para o português. Boa tarde, pessoal. Clóvis, muito obrigada pelo convite. Carlos, muito obrigada por estar conosco. É uma satisfação muito grande para mim poder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, né, nós estamos conversando hoje, né, sobre os recortes temporais em pesquisas urbanas. Bem-vindos a todos os colegas que estão aqui nos ouvindo, tirando essa tarde pós-feriado, que a gente sabe, né, Clóvis, que não é tão simples assim tirar o tempinho, né?
E eu queria começar essa minha fala, que eu, na verdade, eu não preparei uma apresentação formal, até porque eu estava, antes do Clóvis entrar, estava conversando com uma colega que estava de manhã, que está aqui agora conosco também, e deu muito certo, as pessoas ficam muito confortáveis com esse formato de conversa, porque, na verdade, é o que a gente está fazendo, nós estamos conversando. Em outros momentos, cabe, sim, uma apresentação formal, mas eu acho que aqui, como a gente está buscando, né, construir um conhecimento em conjunto, então ninguém aqui tem fala definitiva, me parece que fica bom, né? E aí eu queria começar contando para vocês que, de curiosidade, né, essa semana eu encontrei com dois colegas de áreas diferentes, são pesquisadores, um no nível de mestrado, outro de doutorado. Eles são de áreas diferentes, universidades diferentes, e curiosamente, os dois eles estavam me contando sobre as dificuldades e angústias que eles estavam tendo, pelas quais eles estavam passando, para delimitar os recortes temporais nas suas determinadas pesquisas, né? Então eu falei, nossa, impressionante, porque os recortes temporais parecem uma coisa tão, por um tempo parece uma coisa óbvia, por outro ela gera essas angústias, né? Tanto que eu falei para eles, olha, é uma oportunidade bárbara, se vocês estão com essas angústias, nós vamos ter um evento sensacional, um deles até está aqui, seja bem-vindo, acho que o outro vai entrar aqui também, né? Mas depois, refletindo sobre essa conversa com essas duas pessoas, esses dois colegas, e também sobre o que eu vi, né, com outros colegas no decorrer da minha trajetória, até pelas questões que eu passei, me ficou a impressão de que esse sentimento que eles colocaram, né, não são isolados, né? Me parece que a delimitação dos recortes temporais, ela tem assombrado uma boa parte de pesquisadores e principalmente aqueles pesquisadores que têm um pouco de menos experiência, né? Porque nos processos metodológicos de uma pesquisa, né, independentemente do fenômeno que ela vai estudar, a questão temporal ela é um elemento que merece muita atenção do pesquisador, né? Porque a escolha do objeto, né, em um determinado objeto de estudo, em um determinado marco temporal, vai definir o foco do olhar do pesquisador, sempre, né? Então, é meio que um direcionador também, vai ajudar a direcionar. E dependendo do fenômeno que esse pesquisador vai estar estudando, né, ele vai precisar transitar entre passado e presente, dentro desse marco temporal aí que ele definiu, e vai tentar construir analogias. Então, que foi muito o que eu passei na minha tese, porque eu estudei migrações que nós chamávamos de históricas e migrações atuais, tentando encontrar as pontos de convergência e de divergência entre eles. E eu vejo, por exemplo, eu tenho colegas estudando criminalidade na gestão urbana, eu tenho colegas estudando políticas públicas na gestão urbana, e eles também precisam, claro, fazer esse movimento, né, ver esse foco de maneiras distintas, mas também precisam de ser feito, né? E claro, eu como historiadora, eu vou sempre tender a analisar os fenômenos à luz da história. E tem um historiador que é muito importante, que é o Mark Bloch, e eu vou até ler aqui, deixa eu pegar aqui a minha notinha que eu fiz, peraí, para eu falar certinho o que ele falou. Tá aqui. O Mark Bloch, ele definia a história como a ciência dos homens no tempo. Então, somos todos nós. Então, eu acredito que essa definição, ela vai se adequar às diversas áreas do conhecimento, né? E entre elas, a gestão urbana, que é o ponto que nos une aqui hoje, né? Porque os fenômenos urbanos, eles vão acontecer em determinados períodos temporais e vão afetar as pessoas naquele período em que eles estão acontecendo e possivelmente depois também, com as suas consequências, os seus enraizamentos, né, que vêm posteriormente, né? E aí, delimitar isso também é uma questão que causa um certo embaraço para alguns pesquisadores, como eu falei, principalmente os mestrandos, doutorandos com um pouco menos de experiência, né? E eu tô me incluindo nisso, tá, gente? Eu tô falando, mas eu tô dizendo que eu fiz isso com maestria, não, porque foi sofrido também. Porque delimitar um recorte temporal
isso exige um conhecimento sobre o tema que vai ser pesquisado bastante profundo. Isso porque esse conhecimento é necessário para que sejam detectadas as questões, os períodos em que existiam as dúvidas, as contradições, as famosas lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas como o estudo quer se desenvolver, né? É claro que a disponibilidade de fontes também é um elemento fundamental e que vai incidir muito fortemente sobre a delimitação desse recorte. Porque assim, quando a gente pensa assim, em temas e períodos marcados por uma menor disponibilidade de fontes, geralmente isso vai resultar em recortes temporais muito mais amplos, para que seja possível apreender as rupturas, as permanências daquilo que está se buscando. Então, quanto menos fontes nós temos, é possível que exista a necessidade de se aumentar esse recorte temporal para se preencher essas lacunas, né, não do conhecimento, mas das fontes necessárias para gerar esse conhecimento, né? E que isso, além de aumentar muito, né, quando você expande o tempo, essa linha, né? Ela, além de aumentar esse recorte temporal, né? Além de aumentar o trabalho do pesquisador em si, pode comprometer a qualidade da pesquisa, porque você pode ter, nesse período, informações bastante isoladas, né? Que vão precisar ser, por exemplo, se você quer estudar políticas públicas em uma determinada prefeitura, em determinadas prefeituras, ou leis que foram feitas, né, isso dentro da gestão urbana, leis que foram criadas em determinadas prefeituras, e não existem os dados naquele período que você estabeleceu, pode ser que haja necessidade de você expandir mais e mais, até chegar no número de informações que sejam suficientes, né, minimamente suficientes para corroborar com a sua pesquisa, mas isso também precisa ser analisado se é relevante, porque essa quantidade de informação pode não te ajudar e pode prejudicar, né? Recorte temporal, né, é tão, assim, a delimitação dos recortes temporais, né, é uma questão tão importante que ela também foi uma preocupação bem forte da escola dos análises, que é, na verdade até hoje, né, um movimento historiográfico que surgiu na França na primeira metade do século XIX, e que teve como um dos seus fundadores o Marc Bloch, de quem eu já falei aqui, né? E ele fundou a Escola dos Análises com um outro historiador, que foi o Lucien Lefebvre, né? E o Bloch, ele dizia que a delimitação do recorte temporal depende da formulação de um problema a ser investigado e da existência de condições que viabilizam o desenvolvimento do trabalho. Ou seja, é isso que eu já falei anteriormente, né? Precisa estar acessível essas informações, né? Porque no final das contas, eu acredito que nós vemos a confirmação dessa realidade que o Bloch colocou o tempo todo, em todo o tempo, no momento que nós estamos desenvolvendo as nossas pesquisas cotidianamente, né? E aí, deixa eu tomar uma água que tá um calor. E aí, continuando, né, a falar desse período, né, dentro do domínio da história, para os historiadores, né, o recorte temporal não é um elemento neutro na pesquisa. Nunca foi e não é um elemento neutro, porque quando a gente analisa uma historiografia, né, a historiografia, a gente sempre tem que estar atentos aos recortes temporais escolhidos pelos autores. Quem são esses autores e quais os recortes que eles escolheram? Isso porque algumas pesquisas podem ignorar determinados períodos históricos de acordo com o viés de cada autor, né? Então, assim, isso dentro da história é muito clara, e aí analisando, né, as minhas leituras na gestão urbana e vendo alguns casos, eu fico me perguntando se não existe uma coisa, um comportamento parecido, sabe? Se não acontece a mesma coisa dentro dos estudos urbanos. Então, assim, tá, o que a gente lê? Isso é uma pergunta que eu fiz para mim, e agora eu passo para vocês também essa pergunta, para a gente pensar juntos, né? O que a gente lê, o que a gente pode perceber
quando a gente lê, por exemplo, Lefebvre, o Lynch, o Vilaça, a Soyer, Raonic, Soyer da história, a Saskia Sassen, o que nós vemos, o que tem de viés ali? É claro que eu não tenho a resposta para essa pergunta, só estou fazendo a pergunta, eu não tenho a resposta para ela, não tenho pretensão de responder ela também, né? Mas eu queria trazer para a gente pensar, e eu acho que é importante essa reflexão quando nós estivermos fazendo também os nossos estudos, né? E delimitando os nossos recortes temporais e tudo mais, assim, o que esses autores trazem, de fato, dentro dessa linha, né? Por favor, não me batam por causa disso. Eu acho que isso é um processo reflexivo importante para a gente, né? E aí, colocando um pouco a nossa discussão, tirando, né, para não ser acusada de só falar de história e trazer um pouco para o campo da sociologia, a gente tem um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, e o Elias, ele sempre dizia que o tempo, ele está relacionado às propriedades simbólicas de um grupo humano em determinado tempo e lugar. Então, isso significa dizer que o tempo não tem uma significação partilhada, de fato, entre todos os seres humanos, mas ele vai ser o resultado das demandas de sincronização específicas de cada formação social. Então, o que o Elias queria dizer com isso é que a noção de tempo, de recorte temporal, também é uma construção de grupos sociais, é uma construção humana. Assim como na história, de novo, a gente tem lá o Eric Hobsbawm, que falava que as tradições, inclusive ele tem um livro brilhante sobre isso, chamado A Construção das Tradições. O Hobsbawm falava que as tradições são construídas, né, e depois elas viram tradições mesmo. O Elias diz isso, que essa noção de tempo que nós temos, ela também é uma construção social, né? O Elias dizia que essas investigações com recortes temporais que aconteceram depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, elas precisam considerar nas suas análises as grandes transformações sociais e psicológicas que foram resultados dessas revoluções, né? Porque elas implicaram em constantes, rápidas mudanças, e principalmente em relação à política e ao ritmo da vida humana, né? E aí, Clóvis, uma curiosidade era que essa era contemporânea, né, ela tem seu início justamente a partir da Revolução Francesa. E todas as transformações sociais, culturais, políticas e econômicas que essa revolução trouxe, né? Naturalmente, né, gente, muitos historiadores eles vão discutir o fim dessa era, eles acham que nós já acabamos, nós já passamos por essa era da contemporaneidade, estamos num outro momento que eu, pelo menos, ainda não conheço o nome que eles estão dando, né? Mas o fato é que, até segundo uma constatação formal, né, a gente ainda nós fazemos todos parte dessa era contemporânea, que alguns outros também chamam de pós-modernidade, né? Só que, assim, voltando ao nosso foco, e eu acho que podemos, assim, extrapolar essa análise do Elias, também, né, essa análise que ele faz sobre contemporaneidade, para os fenômenos que são focos dos estudos urbanos. Eles podem estar inseridos nessa mesma análise para quem tiver interesse em seguir essa corrente, né? Porque a noção do tempo, ela vai remeter a alguns aspectos de fluxo contínuo de acontecimentos nos meios dos quais as pessoas vivem, dos quais elas fazem parte, sendo autores, né, sendo atores bem fortes, ou sofrendo as consequências desses fluxos, talvez sofrendo as consequências já muito fortes, mas vivendo as consequências, os reflexos e os impactos desses fluxos, né, que acontecem dentro desse período que a gente tem dentro dessa noção do tempo, né? E agora sim, caminhando um pouquinho para o fim da minha colocação, né, eu queria trazer para a nossa conversa um outro sociólogo, que é o alemão Georg Simmel, e ele fez estudos sobre cidade e modernidade. E aí, vale ressaltar que a ideia de idade moderna ou modernidade é o momento da história localizado entre a Idade Média e a Era Contemporânea. E aí, hoje mais cedo, a gente estava num outro evento, né,
estávamos eu, Clóvis, eu acredito que alguns de vocês estavam lá também. E aí a gente falava sobre os cenários globais nesse evento e dessa dificuldade em se estabelecer uma data específica para o início de uma era, então que a gente não consegue entender, né? Só que tem historiador que é pretensioso, Clóvis. E aí, alguns já cravaram que o dia 14 de julho de 1789 é o dia em que marcou o fim da Era Moderna e o início da Era Contemporânea. Foi ali, só faltou eles falarem que foi às 10h15 da manhã, nesse dia, né? E isso é por causa da Revolução Francesa. E eu lembrei desse cravou às 10 da manhã, porque tem uma série britânica que é excelente, chama Good Always, e que Deus narra essa série, e Deus fala que o mundo foi inventado às 9h55 do dia tal, tal, tal. Então é mais ou menos por aí, esses historiadores agiram como Deus nesse momento, né? Mas voltando para os estudos de Simmel, eles partem do princípio de que o que é real vai se exprimir nos detalhes da vida cotidiana e vão revelar os inúmeros aspectos dessas relações que são tão complexas, né, que são as relações sociais, e que vão acontecer dentro da cidade. E a cidade aí, nesse momento, o Simmel vê não mais somente como um aglomerado onde as pessoas fazem negócios, como o Weber defendeu em um tempo atrás, a era dele, mas como esse palco mesmo onde a vida vai acontecer. Então, assim, nesse contexto, a cidade, ela é, na verdade, um fato cultural, um caldeirão de impressões, de sentimentos, de desejos, de frustrações, que passam por constantes mudanças, por permanências, por impermanências, no decorrer de um tempo, né? Então, para compreender um fenômeno, todos esses fenômenos que acontecem dentro da cidade, é preciso que eles sejam analisados integralmente dentro do recorte em que eles ocorrem. E aí, gente, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, à luz de tudo isso que nós vimos, né, que nós falamos até então, e que vocês vão falar, que é possível que a gente abandone esses recortes temporais que são tidos como formais. Então, eu vou estudar uma década, eu não preciso começar, ou será que eu preciso começar, por exemplo, a década de 30, em 1930, e terminar em 1939? Ou é muito mais relevante para mim estabelecer esse tempo, esse recorte temporal, a partir, de fato, dos fenômenos que são importantes e relevantes dentro daquele período? E aí, com essa pergunta, né, eu passo a palavra para os nossos debatedores. Gracias. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Não, vai lá, Pode vai lá. falar, Clóvis. Não. O que eu perguntei, assim, é que na verdade não foi nenhuma pergunta fechada. Não é sido una pregunta cerrada em si, Carlos, pero yo solamente quis proponer una reflexión. Si nosotros tenemos que estar empezados, no, cerrados en un recorte temporal específico, por ejemplo, 1930, 1939, o si nosotros tenemos que pensar en los fenómenos que ocurrieron en este periodo, por ejemplo, en 1938. ¿Comprendeste? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Carlos, ¿cómo prefiere usted? ¿Que tú empiezas, que yo o que... Como Pues, quieras? como lo hayas pensado, como lo tengan pensado, Claudio. No, Entonces, no. por favor, puede empezar. Bueno, ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente, Juliana, a Clovis por la invitación, muchas gracias. Ana María, por ahí también, con quien he compartido también buenas tardes, y buenas tardes también a todos los que están presentes aquí. Bueno, Juliana, gracias por tu presentación, por esto este marco que nos comentaste, que nos hablaste sobre los recortes temporales, que creo que pues tú tratas unos temas bastante interesantes frente a la reflexión que planteas. O sea, si uno está estudiando un periodo del tiempo, ¿por qué concentrarse o por qué no concentrarse de pronto en un determinado periodo? Por ejemplo, hablo del caso del transporte, por ejemplo, que es de pronto pues, en lo que yo más he trabajado, lo que más conozco.
Tú hablabas también, por ejemplo, del tema de la revolución industrial, pues estamos hablando del siglo XVIII, XIX, donde pues se dieron grandes cambios en cuanto al transporte con la invención de la máquina de vapor, con los trenes que revolucionaron en su momento el transporte, en este caso pues, el transporte de carga principalmente. Luego pues fue evolucionando el tema pues, de los transportes para luego llegar pues, a los años, a finales de los años 1800, principios del siglo XX, pues con la introducción de la construcción en masa pues, del automóvil. Entonces uno aquí, por ejemplo, puede hacer alusión, a ver, si estamos hablando, por ejemplo, del transporte, si nos vamos desde este periodo en el cual pues, se dieron las revoluciones, la revolución industrial, hablando pues del tren, luego pasando de pronto a la masificación pues del automóvil en los años, a principios del siglo XX, y si seguimos de pronto en el tiempo, pues podemos llegar al boom del automóvil en los años 1950, 1960 y pues todo lo que esto trajo con el desarrollo urbano, ¿no? En Estados Unidos principalmente con este boom que se dio, pues empieza un desarrollo de expansión donde se empiezan los suburbios a hacer como lo apetecido, porque se empiezan las grandes avenidas, la construcción de las grandes autopistas que pues hace que uno pueda llegar a distancias más largas en poco tiempo. Entonces esto conlleva pues a lo que se habla pues de los suburbios estadounidenses, ¿no? Y por ejemplo, si uno toma o revisa de pronto estos suburbios, uno puede de pronto regresar en el periodo, en el tiempo, hablando de pronto, revisando la ciudad jardín, por ejemplo, de Howard, que era como una ciudad pensada en donde los espacios verdes eran lo apetecido, saliendo un poco de pronto de estas ciudades, sobre todo en Inglaterra, que era en la época de la industrialización, que eran como en masas, que no había casi zonas verdes, estaban cerca pues de las industrias, y llega pues Howard con sus ciudad jardín, ciudades cerca pues de las principales ciudades, pero enfocadas en una ciudad verde, ¿no? Entonces, pensando, volviendo a los años 50, 60, estos suburbios que tenían como en principio esta idea de ciudad verde, de ciudad jardín, pero yo creo que aquí ya se le da como un cambio y se piensa más como en un branding, ¿no? Como las ciudades idealizadas empiezan como el gran sueño de tener una casa con un patio, con un jardín verde. Entonces hay de pronto ciertos hitos que yo creo que dependiendo de la época en la cual se esté mirando, pues se toman de pronto elementos de periodos anteriores, pero se le dan como una mirada pues ya más atañidas a la realidad. Por eso como lo que tú, Juliana, comentabas acerca de mirar como estas analogías de pronto de la antigüedad y del presente y mirar como estos puntos en común, estos puentes, creo que por ejemplo en este caso de la ciudad estadounidense, los suburbios, uno podría ver como cierta relación que podría existir entre esta ciudad jardín y pues los suburbios americanos, ¿no? Si nos vamos a nuestras ciudades, pues que llega un poco después, pero en los años 50, 60, que también empieza a darse un crecimiento urbano, las personas empiezan a migrar del campo a las ciudades, empieza también pues con este boom del automóvil, con los planes de Le Corbusier, de Sert, que vienen pues aquí con esta idea de la ciudad moderna, en el cual nos decían pues que la modernidad giraba mucho en torno también a las vías, a la infraestructura vial, para darle espacio al automóvil, ¿no? Entonces aquí uno va mirando cómo nuestras ciudades empieza a darse el interés pues hacia las vías, hacia el factor del automóvil como un eje de modernidad. Después se convierte también como un símbolo de estatus social, porque el que tiene carro pues es porque tiene ingresos, porque le ha ido bien en la vida, ¿no? Entonces aquí empieza como esta época en la cual pues, nuestras ciudades tienen este crecimiento, el transporte también tiene cierto desarrollo que permite el crecimiento de la expansión de las ciudades, pero
pues nos damos cuenta, sobre todo en los países ya europeos, con la crisis del petróleo en los años 70, finales de los 70, 78, que empiezan a mirar, oiga, esto que de pronto nos decían de que, de que era infinito de alguna manera los combustibles fósiles, o sea, que podíamos seguir pensando en la modernidad, girar en torno de pronto al desarrollo de las ciudades enfocadas al automóvil, pues no era tan cierto, ¿no? Los recursos son finitos y pues una de estas épocas fue la crisis del 79 y empiezan, sobre todo en Europa, a mirar hacia otros modos de transporte, ¿no? Ya enfocándose pronto nuevamente en la recuperación, promoción de transportes públicos, más adelante en Europa en medios sostenibles, llámese la bicicleta, la marcha a pie, y en nuestros países, en nuestra región, pues esto toma un poco más de tiempo, y yo creo que hacia el 2000, principios de este siglo, en el caso de Bogotá, pues hay una revolución en el tema del transporte, ¿no? Que es como otro hito que uno podría estudiar esta transformación del transporte, ¿no? Entonces, si nos vamos de pronto a revisar cómo fue la evolución, pues yo creo que los años 50, 60 podría ser como un contexto general del transporte, por ejemplo, en nuestras ciudades. Pasa entonces hacia el año 2000, donde entra este boom del transporte masivo, de los BRTs copiados de Curitiba, el Transmilenio, que fue un cambio pues al sistema tradicional que teníamos en nuestras ciudades, ¿no? Y aquí hay algo también que tú mencionabas, Juliana, que me parece muy importante. Por ejemplo, en estos casos que uno está haciendo, por ejemplo, el tema del transporte, de pronto no es solamente enfocarse en un periodo de gobierno, que tú lo planteabas de pronto, si uno está estudiando un periodo de una prefectura, de una alcaldía, de un gobierno local, de pronto 4 años, que es el periodo de aquí, pues es de pronto muy corto, ¿no? Entonces, en el caso de transporte, si bien esta transformación se dio en el periodo de un alcalde que hizo toda esta transformación, pero previo a esto, pues se estaban dando como las condiciones sociales, económicas, para que pudiera llegar este alcalde que tenía recursos y pues decide también, pues una decisión política de construir el Transmilenio en vez de pronto de construir el metro, ¿no? Que estaban los recursos, pero él dice, no, pues, ¿qué vamos a hacer el metro? Podemos hacer muchos más kilómetros de buses con menor dinero. Entonces, aquí, pues, y esto se ha seguido pues estudiando de pronto en el tiempo, ¿no? Y hay algo también, por ejemplo, que tú mencionabas, Juliana, que me parece importante tenerlo en cuenta aquí, por ejemplo, en el tema del transporte, ¿no? Que tú hablabas sobre las personas que sufren las consecuencias en el momento que se está realizando algún tipo de intervención. Por ejemplo, pienso en este boom que se da en Estados Unidos en los años 50, donde hay personas que son críticas de este desarrollo que se está dando, de decir Jane Jacobs, por ejemplo, que si uno escucha, si uno lee, pues su obra de la muerte vida y muerte de las ciudades, de las grandes ciudades americanas, pues uno se da cuenta como si fueran las ciudades de hoy en día, ¿no? Entonces es también como esa analogía. Si bien es escrito en los años 60, lo lee uno y es como lo que estamos pensando hoy en día, ¿no? Como las ciudades para la gente, donde las personas puedan salir y mirar y hayan ojos cuidándonos en las calles. Entonces también, por ejemplo, son personas que están sufriendo las consecuencias en el momento, pero que son críticas frente a esta realidad, no están conformes con lo que en esa época estaban planteando de las autopistas en la mitad de Manhattan. Finalmente también el apoyo pues, de la sociedad, que es importante, no se pudo llevar a cabo y es como lo que estamos pensando hoy en día, ¿no? Entonces, si bien son personas que sufren las consecuencias, son de pronto también estas mismas toma de decisiones o, o rebelión, por llamarlo de alguna manera, que se dan en estas situaciones, nos, nos pueden afectar de maneras positivas hoy en día, ¿no? Entonces, lo que se toma de pronto de manera crítica en un periodo son las consecuencias o son consecuencias o son beneficios de pronto que se lograron hoy en día, ¿no? Entonces, pues es difícil también, por ejemplo,
poder definir un periódico, un periodo único de tiempo. Si estamos hablando, por ejemplo, pues del sistema BRT, uno estaría hablando, claro, contextualizar un poco, pues qué es esto del BRT, uno recurre pues a la historia en Curitiba, en los años 70, eh, luego pasa pues sabe cómo fue la evolución del transporte en Bogotá, para entrar a ver pues, lo que es hoy en día, ¿no? Y lo que estos 20, 23 años que lleva el sistema, pues tiene diferentes consecuencias, ¿no? Pero creo que así como de manera general, pues es, en el caso pues de ese tema, pues no es tan sencillo poder realmente eh, determinar un tiempo, o bueno, si lo que te digo, si estamos hablando del Transmilenio, de pronto pues uno puede recurrir un tiempo, pero la evolución, por ejemplo, que tiene en los temas que tú hablas de la revolución industrial, la revolución francesa que trae consecuencias y cambios sociales, los cambios laborales, pues que trajo con la revolución industrial de una u otra manera, pues afecta el diferente devenir de las ciudades, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera todo está impactado en el desarrollo actual de nuestras ciudades y pues es esto, por ejemplo, que tú hablas de estas analogías, creo que en este tema del transporte pues se dan mucho, sobre todo relacionados con el boom del transporte, ¿no? Cuando antes hablábamos de la promoción de medios motorizados, en ese momento habían personas que estaban en contra de esto. Hoy en día vemos que los gobiernos están como más enfocados a la promoción de medios sostenibles, pues no en todas las ciudades, pero aquí en Colombia de pronto las grandes ciudades, las principales ciudades sí tienen todo como clara esta mentalidad de la promoción de zonas verdes, de zonas para los peatones, para las bicicletas, ¿no? Todavía hay ciudades pequeñas, intermedias, que todavía no tienen esta concepción, esta idea muy interiorizada. Entonces, no sé si de pronto respondí más o menos lo que estaban preguntando, pero pues sí creo que es clave, que es importante poder determinar un periodo de pronto. Aquí, por ejemplo, en la maestría, cuando los estudiantes proponen investigaciones, pues, pero también para ellos, ¿no? Es clave. Bueno, si está estudiando, por ejemplo, no sé, el espacio público, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo. Entonces, también uno como para eh, orientar al estudiante, pues trata uno como de, bueno, pero ¿de qué periodo es el que usted va a estudiar de pronto del desarrollo del espacio público? ¿Desde qué año? ¿Por qué lo va a tomar? Entonces, es importante que el estudiante también, porque si no, si va a abarcar lo que, por ejemplo, en este caso hablamos de los años 50 hasta el 2023, más de 70 años, pues de pronto la tesis también se extiende mucho, ¿no? Entonces, procurar centrarse, bueno, ¿qué es lo que usted de pronto quiere estudiar o quiere comprender del fenómeno, por ejemplo, del transporte, del espacio público, de la vivienda social, de cualquier temática? Pues sí, es importante conocer, pero para enmarcar de pronto una tesis, un trabajo de grado, pues sí es de pronto procurar enmarcarla dentro de un periodo de tiempo que uno dijera, bueno, ¿y cuál es ese tiempo? Pues de pronto el mismo contexto, el mismo conocimiento de la problemática le pueda permitir llegar a definir, oiga, no, de pronto en el año, no sé, en el año 78, en el año, no sé, en el caso de Bogotá, en el año 99 con la entrada del Transmilenio, o en otros temas diferentes políticas de desarrollo, con la normativa también que de pronto puede regir ciertos desarrollos urbanos, son clave, ¿no? Entonces, es importante también para el estudiante poder tener esto delimitado para su trabajo. Entonces, sería pues esto por el momento. Gracias, Carlos. Está bien. Yo tengo uno o dos comentarios sobre lo que usted ha dicho y después yo voy entonces a mirar para Juliana. ¿Puede ser? Entonces, muy rápidamente, ¿está bien? Yo voy a hablar en portugués. Yo voy a intentar hablar un pouco mais despacito, tá bem? Ok. Acho que tem na tua fala, acho que várias coisas super importantes, né? A primeira que me vem à cabeça é que a sequência histórica que você nos apresenta é uma sequência histórica ou um recorte histórico fundamentado em tecnologias modais do transporte, né? Seja em Bogotá ou
pretensamente na Colômbia, mais pretensamente na América Latina ou mundo ocidental, né? Mas ele é fundamentado em cima de algo específico, né? Claro, se eu fosse trabalhar a agricultura na Colômbia, os recortes seriam outros, evidentemente. Porque quando você vai falando dos modais, existe uma época por trás deles, cada um tem um recorte, né? Cada tecnologia vai ter um recorte temporal, né? Tá? Mas eu acho que o mais importante aí da tua fala é que para você construir esse recorte, você precisa conhecer o tema. E a Juliana também falou isso. Só que isso é um problema para o doutorando e para o mestrando. Como que eu faço um recorte de algo que eu ainda vou estudar? Bom, o que o mestrando e o doutorando faz? Ele repete o recorte que o orientador dele sabe, né? Ou então aqueles recortes mais tradicionais que a gente tem na nossa literatura. Isso pode ser muito bom, mas também pode não funcionar muito legal, porque o orientador não tem o domínio de todos os temas. Cada vez mais os nossos temas são diferenciados, né? Eu não teria, de modo algum, na minha cabeça, a clareza que você tem em relação ao transporte. E até posso orientar alguém da área de transporte, como já o fiz. Mas especificamente esse conhecimento eu não teria. Então, é um processo complicado mesmo, tá? Bom, mas me chamou a atenção que eu acho que nós estamos falando de duas coisas quando nós falamos de recorte temporal. Tem o recorte temporal da tua pesquisa empírica, eu acho que era isso que ficou mais forte na nossa cabeça, né? Eu tenho uma determinada pesquisa empírica, um estudo de caso, e eu tenho um recorte temporal. Eu vou estudar o transporte em Bogotá dos anos 50 para cá, e vou ter que explicar por que eu quero a partir dos anos 50, né? Bom, a partir de quando houve, por exemplo, mesmo não conhecendo Bogotá, né? Em particular, poderia ser, talvez, na minha cabeça, poderia ser a partir do momento em que houve propostas de transporte coletivo de modo mais global para a cidade. Claro que o ônibus existe há muito tempo, mas a partir de que momento que o transporte público, né, tornou-se uma política pública, de fato, né, que eu posso evidenciar? Né? Claro que a história vai me levar para alguma data. Depois você mesmo falou, bom, o Transmilênio, com certeza foi uma outra data. Então aí eu tenho possíveis, não sei se recortes, mas eu tenho marcos temporais para iniciar. Até onde eu vou, depois é outra discussão, mas eu tenho um recorte inicial, né? O T0. Né? O meu T0 eu vou ter definido, então, a partir de um conhecimento prévio que eu tenho que ter do assunto. Né? Então, isso dificulta, né? Porque para eu ser sofisticado nesses recortes, eu preciso conhecer algo que eu ainda vou estudar. Né? Mas, enfim, não tem outra solução. Né? Agora, um outro tipo de recorte, e aí eu estou me referindo aos dois tipos de recorte que nós estamos pensando aqui hoje. Um é para o estudo empírico, estudo de caso, e o outro é até onde vai as minhas referências teóricas. Isso é muito importante também. Né? Quando eu falo do transporte em Bogotá, e vamos imaginar que esse é o meu tema, ou do transporte em Curitiba, eu posso ter, então, um recorte para o estudo empírico, mas as referências que eu vou fazer sobre transporte em Curitiba, ou no Brasil, ou em Bogotá, ou na Colômbia, onde que eu vou iniciar? Né? Bom, eu orientei uma tese de doutorado que discutia transporte, e eu lembro que o orientando colocava nas suas referências teóricas desde quando o homem começou a andar, né? Andar a pé. Né? E depois, acho que ele, não sei qual que era a sequência, talvez a roda, não sei. Né? Mas é claro que esse caminho é um caminho absolutamente perigoso, né? Nos teus estudos teóricos, não estou falando do empírico, lá nos estudos teóricos, quando você começa a fazer as referências, né? Então, sabe, eu acho que tem algo no passado que a gente tem que esquecer, porque nós não vamos dar conta de tudo isso, nós vamos falar com uma superficialidade muito grande. Uma outra coisa, eu já estou agora no campo da Juliana, uma outra coisa que a Juliana falou e que eu entendi assim, quanto mais no passado você vai, as chances de você ter menos fontes são maiores, né? No passado você tem menos fonte, ou então tem menos fonte disponível, ou então você tem menos habilidade para discutir essas questões,
né, essas fontes. Pegar fontes demográficas no Brasil. Se eu trabalhar os censos atuais, de 1950 para cá, é muito fácil, porque eles têm um certo padrão. Mas se eu for trabalhar dados censitários de 1800, daí já é uma outra coisa. Os conceitos são diferentes, a metodologia é diferente. Então, eu tenho que ser um pouco mais especialista em estudos demográficos, né? Então, quanto mais no passado eu vou, mais perigoso é. Numa tese, numa dissertação que discute transporte e vai lá para o tempo em que o homem deixa de ser, não sei a expressão correta, mas enfim, começa a andar de pé, né? E depois inventa a roda, me parece que é um momento um pouco perigoso, né, para a gente ir tão longe assim. O outro, Juliana, é que a literatura, hoje de manhã nós falávamos isso, né? Qual que é o problema de você ter o sul global e o sul e o norte, né? E eu dizia que, para mim, o principal problema é a questão das fontes e a questão das referências, né? Muitas das referências que a gente utiliza são referências do norte. Os recortes temporais que nós fazemos são recortes temporais pensados para o norte. Então, é muito, muito comum nos nossos trabalhos, de cada 8 teses, 10 falam em a Revolução Industrial como um marco para nós. Ela é um marco para os estudos urbanos, mas não é necessariamente um marco, claro que indiretamente é, né? Mas acho que a gente vai muito longe, porque ela não é um marco direto para a urbanização brasileira nem na América Latina. Não, eu não vejo assim, né? É uma distância muito grande, mas a Revolução Industrial está lá, sempre presente nos nossos trabalhos. Por quê? Porque a literatura que a gente lê, ela fala disso. Ela fala também numa coisa que é muito importante aqui na Europa, que é a reconstrução pós-45, a reconstrução pós-guerra, né? Esse é um marco muito importante. Ele não vai aparecer nos estudos empíricos nossos, feitos em Curitiba ou Bogotá, mas vai aparecer nas nossas referências teóricas. E o estudante, e nós também, professores, a gente fala isso de uma maneira muito leviana, a gente não conhece de perto esse processo de reconstrução da Europa, que foi absolutamente importante para eles, né? Mas na linha do tempo da cidade brasileira ou da cidade colombiana, não houve esse processo de reconstrução. Não houve um campo, né, de uma destruição total ou parcial, certas cidades na Europa, total, né? É, mas nós não conhecemos isso, né? Nós não conhecemos sequer a guerra, né? Dita de modo mais restrito, né? Então, um outro aspecto, Juliana, é que você fala que o recorte não... então é isso, né? Que você fala que ele não é neutro, né? E concordo, claro, né? Ele diz alguma coisa, né? Se você pegar autores ingleses... Não, aliás, vou começar pelo contrário. Se você pegar autores franceses, eles vão dizer exatamente o que você falou da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Se você pegar os autores ingleses, né, ou meus americanos, eles vão falar da Revolução Industrial. Né? E isso é interessante, se pegar os grandes historiadores, não é isso? Eu estou falando de uma historiadora, mas enfim, daquilo que eu sei, né? Pegar os grandes historiadores franceses, quando eles falam da história universal, eles vão falar daquilo que é o país central deles, né? A França ou um pouco da Alemanha, mas mais a França e a Inglaterra, né? Então, são coisas muito diferentes. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Eu acho que o recorte temporal do estudo de caso, ele tem que ser algo pensado, tem que ser discutido a partir daquilo que você conhece, evidentemente, e você ainda conhece muito pouco, você está no começo da pesquisa, e o recorte das suas referências teóricas também não pode ir tão longe, né? Cuidado com isso, né? Falar de coisas lá do passado, né? De um passado muito distante, e daí até eu lembro de veja se eu estou certo, Juliana, David Lowenthal, acho que até a gente já conversou sobre ele, é um historiador americano. David Lowenthal, ele tem uma frase, mais ou menos isso, anotei aqui, que o passado é um país estrangeiro, né? No sentido que, olha, o passado estrangeiro, porque ele falou isso, acho que na década de 50, né? Então, estrangeiro era uma coisa mais distante, né? Mas o passado é uma coisa que a gente não entende, né? Porque aquilo que foi bom, como o Carlos Moreno falou, aquilo que foi bom num determinado período, hoje não é mais. Então, quanto mais longe eu for, essas diferenças ficam muito maiores, né? Falar para você, por exemplo, que a guilhotina em algum momento foi considerada um avanço humanista, né? A gente sabe disso, né? Hoje ela é considerada um horror, né? Mas ela foi considerada uma salvação, né? Entre morrer com um machado no teu pescoço
né? Era melhor morrer com machado no pescoço, que eu acho que com pedradas ou incêndio, né? Com fogo, como a Joana d'Arc, né? Enfim, estou indo longe demais na história, né? É, mas eu quero pegar coisas mais práticas aqui, então, né? A outra coisa que você fala e que é importante é essa questão da precisão das datas, né? Que eu acho que a gente não pode se ater muito a isso. A precisão das datas é uma questão operacional para nós. Olha, a Constituição, nós aqui temos, né, Carlos? A Constituição de 88, o Estatuto de 1988, o Estatuto da Cidade, 2001, Estatuto das Metrópoles, 2015. Enfim, a gente tem esses dados muito precisos, né? Mas é claro que a Constituição de 88 começou muito antes de 88. Assim como o Estatuto da Cidade, você volta lá para o passado, né? Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa em relação a você. Só um pequeno parênteses aqui, Juliana, quando você falou da história contemporânea, quando começa a história contemporânea, né? Mas que você fala da Revolução Francesa, é isso, né? Tá? É isso, né? Foi isso que você falou, né? Tá. 14 de não sei quando dá. 1779, né? Isso aí. Com a queda da Bastilha, né? É. É interessante que é uma brincadeira que eu vou falar, né? Mas a era moderna, moderna atual do modernismo, que a gente até fala na arquitetura, tem muito disso, ou do urbanismo modernista, né? Uma brincadeira que eu faria é que esse modernismo ele começa no dia 16 de junho de 1904 ou 16 de junho de 1922. 1904 é o dia que ocorre o livro do Ulisses, do James Joyce, né, que ele perambula pelas ruas de Dublin. Até tem uma discussão sobre cidade aí também, né? Então, a partir desse marco, né, nós começamos a ser modernos, né? Aí você tem um dia, né, que inclusive é celebrado, né? Celebrado, olha, a partir desse dia nós não somos mais antigos. Mas aí acho que é uma discussão que vai longe, né, do que é ser moderno, do que é ser antigo, né? Mas enfim, eu acho que isso alerta para o seguinte: é muito bacaninha, mas não serve muito para nós na nossa dissertação e na nossa tese, porque esse dia muito marcante é uma simplificação. É uma simplificação de uma realidade. Ele pode estar errado. Ele está errado, com certeza, né? Ele está um pouquinho certo, né? Mas ele não está tão ele está certo e está errado ao mesmo tempo, eu diria, né? Quer dizer, então acho que a gente tem que deixar um pouco esgarçado isso, né? Como eu falo, a gente estuda, eu mesmo trabalho a questão urbana brasileira por décadas, né? Mas eu tenho consciência que é uma mera simplificação da realidade, né? A década de 1970 não começa na noite do dia 31 de dezembro de 1969. É óbvio que não, né? Mas, enfim, por questões de simplificação e operacionalização, nós simplificamos as coisas a cada 10 anos, tá bom? Até porque os dados do censo, né? Agora eu entro numa outra questão também, né? A escolha dos recortes temporais para o estudo de caso, ela também depende da disponibilidade das informações, né? Se você for trabalhar dados censitários, por exemplo, os dados são de 10 em 10 anos. Salvo se você trabalhar em unidades menores, que você tenha outros levantamentos, né? Mas se você for fazer referências demográficas maiores, você vai ter elas de 10 em 10 anos. Tá? Então, essa disponibilidade da informação, né? Então, nós falamos da disponibilidade da informação, da maleabilidade desses períodos, da separação de fontes, da separação de recortes temporais para o estudo de caso é uma coisa, e para as referências teóricas é outra coisa. Outra questão importante nos recortes temporais é você tomar referências próximas de você e não ir tão longe, né? Não ir buscar exemplos lá fora, apesar de que os exemplos lá fora eles vêm pronto como pacotes tecnológicos para nós, né? A literatura é farta nisso, né? Ela é muito mais farta em dizer, por exemplo, que a revolução industrial é importante para as cidades do que a criação das regiões metropolitanas na década de 70 no Brasil, né? Então, eu posso dizer que os tempos modernos, a contemporaneidade, né, se eu for trabalhar a cidade contemporânea hoje, eu diria que no Brasil ela começa nos anos 70, né, com a confirmação da grande cidade. A partir daquele momento, alguém falou: olha, tem grandes cidades no Brasil, né, e a situação é complexa. Tá? Então, a gente precisa que alguém diga para a gente também isso. Né? E a partir disso, a partir desse momento, isso vira realidade, vira uma verdade. Tá?
Então, acho que era isso, Juliana, que eu consigo dizer do teu trabalho. Talvez, para finalizar, e mostrar como isso é difícil, mas acaba sendo interessante, porque relatar essas discussões temporais na tese, acho que na dissertação nem tanto, porque você não vai ter espaço para isso, mas na tese isso é importante, é relatar quais foram as tuas discussões, as tuas preocupações, os teus abandonos, né, as tuas crenças de recorte temporal, né, relatar isso nos teus procedimentos metodológicos, porque isso faz parte do raciocínio. Na hora que eu relato isso para alguém, eu estou construindo a minha tese, e na hora que eu relato, né, para o leitor e digo, olha, em um determinado momento, essa tese pensou em ter como recorte temporal a Revolução Industrial, ou a Revolução Francesa. Num segundo momento, evidentemente, chegou-se à conclusão que, para o estudo empírico, isso iria muito longe, porque falávamos numa cidade que já não está muito distante da cidade de hoje. Né? Eu estou falando aqui para os nossos programas, para o programa do Carlos ou para o nosso programa aqui em Curitiba, né? Que tratam da questão urbana e de uma questão mais atual. Né? Então, eu vou fazendo essa discussão e conto isso para o leitor. E assim eu termino, acho que a minha fala dizendo que essas discussões que nós tivemos agora, essas preocupações, elas podem fazer parte do relato da tese, né? Da construção metodológica da tese, né? Por que você abandonou determinado aspecto e foi para outro, né? Acho que isso é relatar um pouco o processo, né? E que faz parte da pesquisa, tá bem? Acho que é isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, e daí a Juliana pode também responder. Por Eu só favor, se alguém queria. quiser comentar. Posso falar um pouquinho mais? Só um pouquinho, que Com eu sei que certeza. já deu uma hora, eu vou tentar ser bem sucinta, né? Não, estamos aqui. Na fala do Carlos, né? Eu fiquei bem contente, Carlos, com a sua fala, porque ela me pareceu corroborar com bastante das coisas que eu coloquei, porque justamente quando a gente vai pensar, por exemplo, transporte, pensando no transporte, né? E eu vou pensar nas mudanças que impactaram a forma como a sociedade vê os transportes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê um movimento agora, que você falou da Revolução Industrial também, você falou da questão da grande massa de transportes que ocupou o mundo, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia, do status que é ter um carro, um automóvel mais caro e tudo mais, então esses impactos sociais na opção de se ter um carro. E hoje em dia nós temos muito, assim, está ficando mais na moda, elegante, não cafona, as pessoas optarem por meios de transportes mais sustentáveis. Aí ou é o carro elétrico, ou pegar o Uber. E aí, assim, para a gente entender esse fenômeno que está acontecendo agora, e que se houver, por exemplo, um estudo de transportes que vai buscar entender ao porquê dessa opção, é muito possível que eles tenham que ir um pouco mais atrás e entender o que fez com que as pessoas em outro momento optassem pelo transporte que usasse o petróleo ou coisas assim. Então, eu acho que no final das contas a gente completou, a sua fala completou bastante a minha num outro sentido. Então, obrigada, muitas graças. E aí, Clóvis, quando você fala assim, a questão do conhecimento do tema versus delimitar o seu recorte temporal, né? É claro que talvez numa dissertação não vai se ter esse tempo, é óbvio que não. Mas, por exemplo, nós passamos por isso com a construção da minha tese de doutorado, né? Porque, assim, a gente saiu de um tema que conhecíamos, de certa maneira, não tão aprofundado, e conforme fomos, né, fui fazendo aquela leitura e você me ajudando, a gente conseguiu delimitar aqueles recortes temporais, tanto o histórico quanto o atual, a partir dessa compreensão. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que, já que estamos falando de uma forma prática na construção dos trabalhos acadêmicos, que também não precisa se apegar a um recorte que foi proposto no primeiro momento, que ele pode ser mudado no decorrer da construção da tese, sabendo que isso pode acontecer, porque se eu me aprofundo mais no tema, talvez um determinado período, um determinado recorte que eu propus no primeiro momento, ele já não vai deixar de fazer sentido, ou já não vai ser mais tão importante, né? E aí, também essa questão da busca, dessa volta ao passado, na busca de fontes mais antigas, ela pode sim, né, como eu já falei, comprometer, e eu acho que ela só é válida quando você, de fato,
não diria nem um estudo histórico, mas aquele período lá atrás, ele vai fazer, você tem a segurança que ele vai fazer sentido para o seu estudo atual, senão realmente é bastante perigoso, né? E aí, quando você fala da questão da gente sempre ficar muito voltado, né, engessado nesses marcos, por exemplo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, descoberta da roda, o que seja, e é duro, né, a gente ouvir isso na cara, assim, né, mas é verdade, é uma verdade, nós realmente estamos, e aí eu fui remetendo os nossos autores ainda hoje, na área de história, né, na gestão urbana você sabe que é assim, na história também é assim. Nós temos lá o Flammarion, o Boris Fausto, que são excelentes historiadores, mas que ainda têm esse apego a esses marcos, Revolução Francesa e tudo mais, né? E aí a gente pode ficar aqui agora sentado sofrendo, nossa, o Clóvis jogou na nossa cara que a gente é pegado a isso, ou a gente pode, a partir desse lugar em que nós estamos, que é de construção de conhecimento, começar a mudar com essa visão que de certa maneira é decolonizada, e produzir trabalhos que saem, né, que vai desmerecer esses períodos, porque eles têm a sua importância naturalmente, mas a gente tem, nós que estamos na academia, essa possibilidade de construir uma coisa nova, uma coisa mais tropicalizada, vamos dizer assim, uma historiografia, uma bibliografia mais do sul, global mesmo, né? Se é que eu me fiz entender. Acho que era isso. Legal, Juliana, acho que é isso mesmo. O meu desespero não é por uma proposta nacionalista, né, como eu falava de manhã, né? O meu desespero é por uma proposta que pense, né? É isso, porque acho que a tese é um exercício de pensar, né? Então, em nenhum momento, né, você pode tomar coisas gratuitamente, não faz sentido isso, né? Então, você tem que pensar a cada palavra. Não que isso vai deixar a tese mais difícil, pelo contrário, né? Ela tem que ser mais, inclusive, mais prazerosa, né? Vamos ver o que dá, né? Acho que é isso mesmo, né? Tá ótimo. Ana Maria Osório. Podría, perdona Osório. Ana, antes de darle la palabra a Ana María, complementar un poco lo que tú comentaste rápidamente, Clovis, antes que pena, Aham. Ana. Vou desligar aqui. O sea, rápidamente también, que tú hablabas como, bueno, cuál es el periodo que uno debe definir, por ejemplo, para cuando está empezando a realizar su tesis doctoral, que no sabe qué periodo de pronto de tiempo, qué recorte de tiempo tomar. Creo, por ejemplo, si en el caso, hablando, por ejemplo, en Colombia, que uno va a hablar de la violencia en el campo colombiano, o la violencia en las ciudades. Uno, o como investigador, pues le llama la atención el tema, quiere investigar sobre el tema, pues uno a medida que va leyendo, uno va identificando, claro, pues en los años 40, con el Bogotazo, con la muerte de un caudillo colombiano, empieza a surgir estos temas de violencia con las guerrillas, en fin, con todo ese tema. Entonces uno ahí ya puede como enmarcar el periodo de tiempo que va a analizar, ¿no? Que va a estudiar. O sea, es importante aquí también aclarar, por ejemplo, lo que tú hablabas de que estaban hablando desde que el hombre empezó a caminar a pie, desde la invención de la rueda. Uno, por ejemplo, cuando se encuentra estos trabajos, uno le dice, oiga, pues no es una tesis de historia, no nos, o sea, para el caso, pues cómo fue toda la evolución de los modos de transporte, desde la creación o la invención del fuego, no. O sea, también es importante que usted como investigador, a medida que usted también va leyendo, conociendo más de la temática, pueda también ir acotando, ir definiendo su temporalidad de trabajo, ¿no? Porque lo que tú dices, uno llega y que yo quiero investigar sobre el tema de la segregación en las ciudades, pero no sé dentro de qué tiempo enmarcarlo. Entonces, la segregación en la ciudad de Curitiba, en la ciudad de Bogotá, son periodos de pronto distintos. Entonces, tú vas conociendo de tu ciudad, de tu investigación, y asimismo tú puedes estar dándole como esta temporalidad en la cual, en el caso, por ejemplo, Colombia, que hablabas de los transportes públicos. Claro, en los años 50, cuando se da la migración del campo a las ciudades, empieza pues una expansión de la ciudad con una importancia pues ya del transporte público, ¿no? Entonces, es importante conocer bien la temática que vas a estar investigando para así mismo tú empezar a definir y acotar esta temporalidad. Era eso Legal. entonces. Gracias. Na realidade, é transformar a decisão do recorte já na discussão da tese.
É isso que você coloca, né? Quer dizer, você vai aprendendo a temática e vai redefinindo, né, os teus recortes. Legal. Ana, Eu estava lembrando de duas coisas, duas decisões que eu tomei no recorte da tese. E uma tem a ver precisamente com esse marco temporal mais teórico. E no meu caso, que me interessavam as transformações ambientais urbanas e as problemáticas ambientais na cidade, o antropoceno, que é esse período geológico que está sendo discutido como resultado das ações humanas sobre o planeta, marca um período interessante. O antropoceno, o início do antropoceno é reconhecido no meio do século XX, e corresponde a um período denominado a grande aceleração, porque a partir dos anos 50, o crescimento populacional, o crescimento das cidades, as diferentes problemáticas sociais, ambientais, tiveram um crescimento exponencial, podemos falar. Então, esse é o período mais reconhecido, o início do antropoceno, o momento mais reconhecido, mas tem quem fala que o antropoceno pode ter começado exatamente no 45 com a bomba atômica, ou no início do século XIX com a industrialização. Mas tem outros que falam que talvez poderia começar, inclusive no século XVI, com a descoberta da América. Então, e as grandes transformações nos usos do solo que isso implicou no continente. Então, depende também do objeto de estudo, a decisão de se basear em outro autor para definir um período temporário, inclusive quando está sendo discutido, como no caso do antropoceno. Isso de uma parte. E de outra parte, outra questão que pode ajudar a definir um recorte temporal é a disponibilidade dos dados na pesquisa empírica. Às vezes, certos dados só estão disponíveis digitalmente desde X momento. Ou, às vezes, os dados, inclusive fisicamente, para consultar um arquivo, só existem desde o momento em que começaram a ser recolhidos. Então, depende também da pesquisa propriamente e do que precisa ser estudado para fazer um recorte. Muitos recortes têm a ver com o censo populacional, porque eram aqueles períodos censários, no momento onde a gente tem os dados comparáveis de forma multitemporal. Então, isso também é algo válido. agora, porque eu acho que os recortes que você traz como exemplo, Ana, eu acho que quando você fala do antropoceno, na realidade são recortes que vão aparecer nas nossas discussões teóricas. Estou imaginando as pesquisas nossas aqui, né? As do Carlos e as nossas, né? Pela temática que nós temos, né? O empírico não vai acontecer, não vai se preocupar com que ano exatamente começou o antropoceno, mas na discussão teórica isso tem espaço, né? Eu acredito, né? E a outra questão que você fala da discussão da disponibilidade da fonte. E acho que tem ainda uma outra questão, que é quanto mais você tiver um recorte sofisticado para a tua temática específica, melhor ainda, né? Que eu acho que é o exemplo que o Carlos trouxe, né? Ele está discutindo o transporte, então ele vai numa discussão que vai além da disponibilidade dos dados, né? São recortes que você criou, né? Mas você vai criar ao longo da pesquisa, né? Você já sabe um pouco sobre a temática e começa a fundamentar. O trabalho da Juliana também
aconteceu dessa maneira, não, Juliana? Bom, eu vou falar rapidamente, só para a gente, daí talvez já encaminhar para o final, mas o trabalho da Juliana, a gente tinha 3 recortes temporais, né? Inicialmente, né? Tinha as migrações no século XIX, meados do século XIX, migrações para Curitiba, que é as migrações que a gente conhece, né, dos países europeus para Curitiba. Depois a migração dos anos 70, que é a migração do interior do estado do Paraná para a criação da região metropolitana de Curitiba, e depois a migração mais recente, que é a dos venezuelanos e haitianos em Curitiba. Né? Então, são 3 momentos, 3 recortes que não seguem uma sequência, né? Não é o tempo zero, nós temos vazios no meio, nós estamos pegando 3 momentos estanques, 3 fotografias, é outra possibilidade. Bom, ficou super bacana, né? Porém, impossível de ser feito, né? A gente acabou abandonando as 2 primeiras, elas ficam numa discussão teórica, né? Mas no empírico, o tempo 1 e o tempo 2 desapareceu e ficamos com o tempo 3, né? Por quê? Porque até daria para deixar, mas a profundidade que você tem no tempo 3 não é a mesma do 1 e do 2, e essas coisas não podem ficar descompassadas, evidentemente, né? Tá? Mas, bom, mas deu tudo certo ao final, né? Só as pessoas que estão nessa sala que sabem que em algum momento houve 3 momentos, né? Então, para quem não sabe, é aquele recorte e pronto, né? Então, acho que é Outra isso. coisa, Aham, Clovis, aham, nos estudos urbanos, muitas vezes o recorte temporal pode também ser definido a partir das políticas sim, de certo tipo, claro, claro. dependendo do tema. E aí é Uhum, muito preocupante, porque depende do ano que isso. tais políticas foram, ou tais leis É, foram. porque as políticas são muito próximas dos governos, né? A não ser que duplique, né? Então é isso. Acho que eu posso ir para as palavras finais, então, Carlos e Juliana. É isso? É? Acho que sim, Então, Clóvis. Acho que já tá foi bom. excelente, muito bom. Foi. Então, muito obrigado. Foi ótimo. Bom, quem tem que agradecer é a Juliana. A Juliana é a dona do evento, né? Eu estou secretariando aqui, né? Então, acho que eu vou deixar para você, Juliana, dar as palavras finais e se despedir da minha parte. Tchau. Então eu queria agradecer a todos vocês. Eu acho que eu fiquei bem contente com esse. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu acho que foi muito bom. Foi bastante enriquecedor trazer esses 3 pontos de vista, né? Que o Clóvis da arquitetura, gestão urbana pura, eu com a questão da história, aí o Carlos com a questão do transporte também, que foi muito interessante poder fazer o engenheiro falando com a historiadora, falando com o arquiteto. Eu acho que isso é sempre muito rico, esses pontos de vista distintos, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado bastante, que tenha valido a pena dedicar esse tempinho da tarde pós-feriado pra gente. Espero encontrar vocês novamente, talvez numa parte 2 dessa discussão, um aprofundamento, a revanche, alguma coisa assim. Então, muito obrigada e até breve. Ah, legal. Tchau. Um abraço para todos. Super Gracias, Juliana, obrigado, por la Carlos. invitación. Clovis, Nos vemos gracias. sempre por aí, né? Tá bom? Estamos en contacto. Claro. Chao, Chao, chao. Ana. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Chao, Tchau a chao. todos aí, né? Os alunos. Hasta luego a Tchau. todos.